Ah, que grandeza tu tens, meu Senhor, céus e estrelas, tu és Criador, nuvens e o sempre belo luar. Bom dia, pessoal, bom domingo. Estamos aqui novamente para a Escola Dominical e o nosso estudo de hoje vai dar continuidade à série Verdadeira Espiritualidade. Nós vamos estudar hoje espiritualidade legalista. Nós estamos vendo uma série de padrões de espiritualidade desvirtuados da palavra de Deus, que é a verdadeira espiritualidade, ou desvirtuados do real entendimento e compreensão e vivência da espiritualidade que flui quando nós temos Cristo em nossas vidas. Esse é outro padrão, paradigma de espiritualidade perigoso. E o interessante é que ele pode estar presente dentro da igreja. Todos os que nós estamos vendo, nós já vimos aí espiritualidade mística, né? Primeiro problema, um padrão que pode se tornar um laço e pode nos adoecer, pode causar dentro de nós tantos desvios da graça, da doutrina cristalina e sã doutrina, e pode deturpar e tornar defeituosa a nossa espiritualidade ao ponto de nos adoecer. A espiritualidade legalista não fica muito longe não daquele padrão místico quando ele se torna perigoso. Esse daqui também é um padrão perigosíssimo que pode se parecer com o verdadeiro padrão da verdadeira espiritualidade, mas que está muito longe do crescimento sadio na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou passar novamente aquele vídeo sobre aquela modelo russa. Eu estou usando esse vídeo em todas as introduções para mostrar como ela era há um tempo atrás, depois que adoeceu, como ela é hoje. E isso eu estou usando, com todo respeito, é claro, né, a imagem da modelo, para tentar mostrar como que também a nossa espiritualidade, o nosso homem interior, ele pode partir para um tipo de espiritualidade equivocada, espiritualidade sob os moldes humanos e às vezes até demoníacos, e gerar dentro de nós uma defeituidade, uma espiritualidade doentia, defeituosa. E só lembrando que toda espiritualidade que nós venhamos desenvolver, que nos afasta dos homens, que nos traz a impressão de que nós somos melhores do que os outros, somos superiores aos outros, que coloca o nosso foco na exterioridade somente, como no caso de hoje, a vida se torna um código de certo e errado, só errado e certo, certo e errado. Tudo isso são sintomas de uma espiritualidade equivocada, uma espiritualidade que não está sendo conduzida, orientada
instruída pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então, vou passar novamente o vídeo, só para que a gente possa aí lembrar um pouquinho. Que a anorexia fez nela. Isso em 93, olha que gatinha. Em 93. Agora, em 2012... Meu amigo, 2012, tira o som dela, por favor. 2012. Eu conheço gente, não só fisicamente, que ficou assim, mas conheço gente que ficou assim também psicologicamente, ficou assim espiritualmente. Que a anorexia fez nela. Isso em 93, olha que gatinha. Em 93. A verdade é que a nossa espiritualidade também ela pode começar muito bem, a nossa vida espiritual, assim que nascemos de novo, ela pode começar muito bem, baseada na convicção, da graça, do amor, crescendo no conhecimento, crescendo no amor, crescendo no fruto do Espírito Santo. E em um momento ou outro da nossa vida, a gente pode começar a receber certas instruções, influências espiritualistas, e vamos aos poucos deixando o padrão de Deus, começamos a desenvolver certos tipos de espiritualidade. Então, na verdade, a conceituação de legalismo, né, pode ser vista assim, uma das definições, eu criei essa definição, mas a espiritualidade legalista, ela é um padrão, né, que entende, é um padrão tanto psicológico, mental, emocional, espiritual, cosmovisional, que entende que o legal, ou o andar estritamente em cima do legal, é a única forma de Deus nos aceitar. Quer dizer, um comportamento sobre o legal, sobre aquilo que a lei aprova, seria a única forma de Deus nos elogiar, nos aceitar, se achegar mais a nós, trazer mais a nós as suas bênçãos, a sua graça. Então, a questão da aferição aqui da aceitação de Deus não é em Cristo, mas é em meu comportamento, é em o que eu faço para que Ele me aceite mais. Então, aqueles que não se coadunam a esse tipo de padrão são reprovados pelo legalista. Então, o legalista ele tem dois caminhos. Primeiro caminho, como chegar a Deus. Como agradar a Deus. Se nós formos trabalhar essa questão, como agradar a Deus, como ter o favor de Deus. Então, nós temos o caminho da graça, que é em Cristo Jesus, eu tenho todo o amor de Deus, eu tenho toda a compaixão de Deus, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, eu tenho todo o perdão de Deus, eu tenho toda a aceitação de Deus, não falta nem um pouquinho da aceitação de Deus. E existe o padrão aqui legalista, para essa pergunta a resposta é outra, né? Então, como ter o favor de Deus é cumprindo, andando estritamente no certo, reprovando o que é errado, cumprindo, tendo um comportamento de acordo com o que é legal, de forma nenhuma passar para o lado ilegal. Então, notem bem que o legalista, a questão toda não é tanta lei, é como que eu vou conquistar o favor de Deus. Essa é a questão, porque a graça, o evangelho, não exclui a lei. Aqueles que estão na graça também estão debaixo da lei, mas não mais a lei
de Moisés, que servia de condenação, como um pedagogo, como um aio, para nos trazer a verdadeira lei, que é Cristo, que pensa, que tem vontade, que tem projeto, que ama, que tem emoção. Então hoje nós estamos debaixo de Cristo. Cristo é a nossa lei, mas nós não estamos sem lei, de formas nenhuma. Então, para começar, é bom dizer que o legalista, ele está preso à sua lei. Vamos lembrar que ele está preso à lei da obrigação para conquistar o favor de Deus. O grande problema, portanto, do legalista não é lei, não é graça, mas é como conquistar o favor de Deus. Como fazer com que Deus goste mais de mim? Como fazer com que Deus me aprove mais e tenha mais satisfação na minha vida? Essa é a grande questão para o legalista, é ter uma vida legal, uma vida debaixo da lei. E se num primeiro momento, para com Deus, ele tem que se adequar à lei, no segundo momento, que é uma outra característica do legalista, é que ele se coloca acima dos demais que não estão tendo uma vida legal de acordo com a lei, e imediatamente ele se coloca num banco do juiz e começa a julgar essas pessoas como se fossem inferiores, como se fossem defeituosas. Por quê? Porque elas não estão dentro daquilo que é certo de acordo com a sua visão. E, portanto, para ele, Deus está reprovando essas pessoas, Deus vai castigar essas pessoas, Deus vai desfazer dessas pessoas, e ele mesmo começa a se colocar no lugar de Deus, a julgar essas pessoas e a condenar essas pessoas. Portanto, o legalismo ele tem essas duas questões, da pessoa para com Deus, como fazer para Deus me aceitar, e segundo, da pessoa para com a outra pessoa. Ela se coloca no banco do juiz e começa a julgar as outras pessoas por esse critério, por essa lente, por essa visão do certo e do errado. É bom dizer que no mundo, no espaço do legalista, não existe amor, misericórdia. Não existe. Existe certo, errado. Amor, misericórdia não existe. Existe certo, errado. Pois bem, nós poderíamos então dizer que o legalista, ele começa, em relação ao outro, ele começa a medir todas as pessoas, de acordo com o que é certo e é errado. As pessoas que estão andando certas, de acordo com ele, essas pessoas, elas fazem parte do seu elogio, do seu ciclo, do seu círculo. As pessoas que não entram dentro da sua medida, elas são condenadas. E eu quero ler o texto bíblico, que é o texto clássico, contra esse padrão doentio de espiritualidade, que está em Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. A parábola do fariseu e o publicano. Atentem bem, quem tem a sua Bíblia, abra e acompanhe o texto para ficar mais elucidativo. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Notaram aqui? Eles se consideram justos porque estão fazendo o que é certo e desprezam aqueles, eles se consideram melhores do que aqueles que não estão fazendo o que é certo de acordo com a sua visão. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. É bom lembrar que o fariseu, na época de Jesus, era o religioso,
o publicano era o pecador. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano ao meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Interessante notar aqui que os dois sobem para orar. O fariseu orava, disse Jesus, ele orava de si para si mesmo. Olha, de si para si mesmo. Ele não orava para Deus. Ele orava para si mesmo, de si para si mesmo. Esse padrão de espiritualidade, ele é enganoso. Esse padrão legalista, ele é enganoso. Por quê? Porque é uma espiritualidade de si para si mesmo. Não existe comunhão com Deus nesse tipo de espiritualidade. Não existe percepção de graça, percepção de amor de Deus, crescimento nas certezas da graça, nesse tipo de espiritualidade. É uma espiritualidade de si para si mesmo. E às vezes, pessoas passam anos nesse tipo de mentalidade. Anos. Julgando as pessoas, criticando, com amargura no coração, coração cítrico, coração amargurado, julgativo, colocando-se no lugar do juiz, se esforçando para agradar a Deus, para que Deus aprove mais a pessoa. É um desvio terrível. E olha, muita gente dentro das igrejas assim. Desviaram-se em algum momento, por algum motivo, por alguma circunstância, caíram e começaram a desenvolver esse padrão equivocado de espiritualidade. Então, ele lá em Gálatas, vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 2, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, 3, versículo 2, que diz o seguinte: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito Santo pela obediência da lei ou pela pregação da fé? Ora, os Gálatas estavam Gálatas, essas igrejas na região da Galácia, de alguma forma foram influenciadas por algum mestre do judaísmo que converteu, algum fariseu, e passou por aquelas igrejas ensinando o legalismo, ou esse padrão de espiritualidade que era próprio do farisaísmo, próprio, né? A gente poderia chamar o farisaísmo como sinônimo de legalismo. E quando Paulo chega a visitar aquelas igrejas da Galácia, hoje ficaria na Anatólia, naquela época a Anatólia ficaria na Ásia Menor, na Turquia hoje, e Paulo vai então descobre que aqueles crentes estão se transformando em judeus. Eles agora vão se circuncidar, vão voltar à lei, a querer
o favor de Deus através do comportamento debaixo da lei, da obediência, do esforço, da obediência à lei para ser aceitos por Deus ou justificados. E então Paulo faz essa pergunta para eles: sois assim insensatos, e tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quero apenas saber isto de vós. Vocês receberam o Espírito Santo. Foi por causa do esforço em obedecer à lei para adquirir a graça e o favor de Deus? Ou foi pela fé? Recebendo a graça pela fé, mediante a fé. Qual dos dois? E ainda, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Um pouquinho mais na frente, quem estiver de Bíblia aberta aí. Colossenses vem depois de Filipenses e diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Vocês receberam Cristo pela graça, pela fé. Continuem pela fé, andando nele. Então, o legalista, entre ele e Deus, ele tem que se conformar à lei, fazendo o que é certo, se esforçando, tendo um comportamento de acordo com a lei, para que Deus o possa aceitar. Com respeito ao próximo, agora ele se coloca no lugar de Deus e começa a julgar a todo mundo. Eu não sou como esse daí, eu não sou como aquele, eu não sou pecador igual aquele outro, eu faço isso, eu entrego dízimo, eu sou justo, eu canto no coral, eu sou um pastor, eu oro tantas vezes. Já viram aquelas pessoas que fazem questão de contar os seus segredos espirituais? Quando Jesus falou para fazer só entre nós e Deus, eu jejuo tantas vezes por semana, eu entrego dízimo, eu faço aquilo, porque é próprio do legalista se exaltar e querer mostrar para os outros quem ele é, o que ele faz. O calibre da sua espiritualidade de si para si mesmo, porque em relação a Deus, o canal da graça já foi cortado, ele já caiu da graça. Ele decaiu da graça. Esse canal foi obstruído por essa visão, esse padrão doentio de espiritualidade. E pode ter certeza que esse tipo de espiritualidade afasta as pessoas das outras, torna o coração cítrico, torna a visão da vida num código legal de certo e errado. É só isso, a vida é só isso, certo e errado, errado e certo. Toda espiritualidade que não está fundamentada numa origem que é a palavra de Deus, conforme nos ensinou o Senhor Jesus e os apóstolos, pela operação do Espírito Santo, é uma espiritualidade, é uma manifestação que vai afastar as pessoas das outras, que vai tornar a pessoa cítrica, que vai tornar a pessoa como um juíza das outras pessoas e por aí afora. Pois bem, o legalismo, ele exalta a letra. Está na letra? É legal, é bacana, Deus agrada. Não está na letra, não está na letra, então não é legal, é errado. E se está errado, tem que sair fora. Uma coisa importantíssima é que geralmente o legalista, ele dá muita atenção e ele enaltece, exalta o comportamento exterior. Ele não é muito voltado para as questões interiores, como graça, amor, essência, espírito, misericórdia. Não, ele é uma espécie de um behaviorista. Ele está voltado para o comportamento, para as repetições.
e não para as questões interiores e como essas questões se manifestam no exterior. Notem que lá em Romanos, capítulo 2, no versículo 29, atentem bem para o que Paulo está a nos ensinar aqui. Paulo fala assim, eu vou ler o 28 para ficar mais explícito diante do que eu estou falando, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. O fariseu, ele dá um privilégio muito grande, ou ele privilegia as questões exteriores, o cumprimento dos rituais, das cerimônias, quantas vezes se faz isso, se jejua, se entrega dízimo, as questões exteriores da lei, mas o âmago da lei, o espírito da lei, ele é cego. E é outra questão do legalismo. O legalismo cega não nos deixa ver o espírito, a essência. O legalismo ensurdece, o legalismo separa, o legalismo torna o coração cítrico, o legalismo coloca a pessoa no lugar do juiz, em relação ao outro. Em relação ao Deus, o legalismo, ele me convida para me justificar de acordo com o meu comportamento. Quanto mais eu cumpro a lei, quanto mais eu me esforço para obedecer, mais Deus se agrada de mim, mais eu conquisto o favor da graça de Deus sobre a minha vida. Essa é a postura do legalista. Então o apóstolo Paulo, ele diz, lá em Romanos capítulo 2, no versículo 28 que nós lemos, ele diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. O legalista é apenas exteriormente. Ele não está muito preocupado com a essência, com o espírito das coisas, com a essência das coisas. E o versículo continua, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E isso aqui é uma atacada no fariseu, no legalista. Né? Porque o legalista está muito preso ao comportamento, behavior, comportamento, algo exterior, não segundo a letra. Aquele que não é legalista, que está crescendo sadiamente espiritualmente, o versículo 29 diz, o judeu é aquele, notem que o judeu é aquele, não é aquele que pertence ao país dos judeus, à raça, mas judeu é algo que diz respeito à espiritualidade. Paulo está falando, aquele que o é interiormente. Circuncisão verdadeira não é aquela exterior que não prova nada. Como o batismo exterior também não prova cabalmente que o indivíduo é um crente verdadeiro. Então ele diz que a circuncisão ela é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens. É típico do legalista querer mostrar a sua justiça própria. Querer que todos olhem para ele e o louvem por seus feitos e por sua justiça própria. O que Paulo está falando aqui é que o louvor da verdadeira espiritualidade não procede dos homens, mas de Deus. É algo muito secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está em secreto te recompensará. Quando você der a esmola, não fique contando uma mão para outra. Não faça como os fariseus que vão para as praças e fazem grandes orações para se justificarem. Então, a questão passa por esse viés. Em Romanos, capítulo 7,
no versículo 6, um pouco para frente, Romanos 7, versículo 6, e assim a palavra de Deus. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vamos pensar aqui que letra é algo exterior, espírito é algo interior. Exterior, interior. Legalista, voltado para o exterior, comportamento. Verdadeira espiritualidade, interior, que se expressa no exterior de forma completamente diferente, com uma visão completamente diferente, uma mentalidade completamente diferente. E assim, nós chegamos em 2 Coríntios 3, no versículo 6, que diz, o apóstolo Paulo também, dentro dessa perspectiva, ele diz, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui a gente vai chegar num ponto crucial, porque eu disse que a graça não me isenta de lei, de submissão, de vontade sobreposta, ela não me isenta. Eu estou na graça, mas não estou sem lei. Porém, agora a minha lei, como eu disse lá no início, é uma lei viva. É o próprio Senhor. É a vontade dEle. A minha condição para com essa lei, que é o próprio Senhor e a sua vontade, não é mais uma condição de que eu precise cumprir essa lei para adquirir o favor de Deus, de forma nenhuma. Enquanto que na lei que era o pedagogo que me trouxe a Cristo, o aio que me trouxe a Cristo, naquela lei, o objetivo dela, primordial, era que realmente eu, desculpem a expressão aqui, quebrasse a cara durante todo o tempo, porque ela me mostrava que era impossível, através da minha força, através da minha determinação, através da minha coragem, através do meu esforço pessoal, era impossível adquirir algum favor de Deus a meu respeito. A lei só serviu para me condenar e me levar a clamar, me preparar para chegar à conclusão de que realmente eu estou falido e de que eu preciso de um Salvador. Então ela me leva a Cristo nesse sentido. Em Cristo se cumpre toda a lei, porque então ele cumpre a lei no meu lugar. E agora, pelo seu Espírito, ele produz em mim toda a essência do ensino da lei, que é o fruto do Espírito. Aquele que produz esse fruto não precisa de lei, porque ele está cumprindo toda a essência da lei. E essa é a grande diferença. E nós podemos ver aqui, eu vou nesse momento passar um videozinho para a gente ver aí sobre graça, lei e legalismo. Então, atentem bem para esse videozinho que é curto, ok? Para a gente entender mais. O vídeo não quis passar, não. Houve algum problema aqui. Eu vou tentando aqui novamente. Ok, eu vou tentar novamente. Tá bom. Já descobrimos aqui o que é, porque eu fechei o vídeo. Agora ele vai passar.
Há uma certa confusão sobre esse assunto da lei, da graça. Se nós estamos na graça, não estamos mais na lei. Então, se qualquer pessoa falar numa obrigação, então ela está sendo legalista. Vamos entender bem isso. Primeiro, quando falamos da lei, estamos falando de um pacto que Deus fez com Moisés, com o povo de Deus através de Moisés, que afirmou certas regras que regiam o dia a dia e também o culto, especialmente o culto, no que dizia respeito a sacrifícios, que tipo de sacrifícios, de ações de graças, sacrifícios por pecado. Estas leis todas foram cumpridas na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo, que de uma vez por todas resolveu o problema da paz entre o homem e o Criador. Então, esse período da lei tinha todas essas regras, mas também havia uma série de providências baseadas na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Ou seja, durante o período da lei mosaica, havia muita graça, havia perdão, havia sempre uma maneira de voltar para Deus, se arrependendo do seu mal, do mal que você praticou, e recebendo perdão. A diferença de estarmos agora na graça é uma diferença principalmente feita pelo apóstolo Paulo, que fez questão de mostrar que nós não tínhamos que cumprir mais as exigências cívicas e judaicas, ou seja, nem tanto religiosas, no sentido de circuncisão, de observar as festas, os dias, as festas judaicas. Então, ele distinguiu entre o período em que a vida toda era regida rigorosamente pela lei mosaica e o dia atual em que nós somos regidos por uma nova lei. Agora é importante isto, porque Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, não vivemos apenas debaixo da graça no sentido de agora que estamos em Cristo, não há obrigação nenhuma. Nós podemos viver do jeito que a gente bem entender, porque tudo é amor, tudo tem que ser do coração, tudo tem que ser espontâneo, tudo tem que ser natural. Mas essa não é uma ideia cristã, essa é uma ideia pagã. É uma ideia que celebra a natureza como o viés de todo ser humano, natural de todo ser humano. Faz o que lhe vem mais naturalmente. Se você está em Cristo, então você vai agir naturalmente como cristão. Mas isso ignora uma parcela enorme do Novo Testamento, que fala de obrigações, de exigências, de amar ao próximo, de nós realmente vivermos uma vida consagrada. Assim que a gente começa a falar em vida consagrada, em deixar de certas coisas, de não praticar certas coisas, aí o pessoal logo reage e diz, isso é legalismo. Bom, então, temos que viver na lei, sob a lei, é viver sob a lei que já prescreveu, foi cumprida em Cristo. Viver na graça não é viver sem lei, não é uma vida sem lei, não é uma vida sem nenhuma norma para nos reger. Agora, legalismo é uma ideia de que nós podemos nos justificar perante Deus pelos nossos atos, que nós podemos, de certa forma, ser merecedores da graça de Deus, que é um contrassenso, não há como merecer a graça de Deus. Nós continuamos a viver sob uma nova lei, mas ainda assim dependendo da graça de Deus. Os legalistas são as pessoas que acham que podem se diferenciar das demais, podem se elevar a um nível mais alto, um nível mais espiritual pelo seu comportamento. O que legalistas fazem? Legalistas costumam denunciar seu próprio legalismo sendo muito críticos dos seus próximos. Eu não pratico isso, vocês é que são os pecadores, eu não faço assim. Então, são pessoas que julgam o próximo, que também é proibido. Cristo também proíbe que nós julguemos ao nosso próximo. Então, legalismo é um modo de tentar se justificar pelos seus atos, ou pelas suas escolhas, ou pelo seu comportamento. Isto nós temos que evitar. A fé que tens para ti mesmo, ou seja, você deve buscar guardar o seu coração, não se contaminar pelo mundo
e procurar servir a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Esse é o mandamento que nós achamos em Deuteronômio 6, versículos 5 a 6. Né? Ouça Israel, é o Shema. Ouça Israel, nosso Deus é um só Deus. Portanto, amarás a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, toda a sua alma. Então, este é o mandamento. O fato é que nem todos nós, aliás, nenhum de nós ama a Deus inteiramente assim. E, portanto, precisamos diariamente de perdão e reconciliação com Deus. Vamos, então, obedecer à lei de Deus, a nova lei de Cristo, mas com graça. E dependemos sempre da misericórdia dele. Pois bem, nós vimos aí um videozinho sobre lei, graça, lei e legalismo, né? Então a graça, ela não me deixa sem lei, mas agora a lei de Cristo que opera pelo amor. A lei de Moisés operava pela condenação, exatamente para ensinar o homem, ou mostrar ao homem a sua falência, ao ponto que Paulo chama a lei de Moisés de aio, ou pedagogo, que me leva a Cristo. No momento em que eu estou em Cristo, eu devo entender que ele cumpriu toda a lei por mim, e agora ele pode cumprir todo o preceito da lei na minha vida por intermédio do Espírito dele. E essa lei é o fruto do Espírito, é a máxima expressão da lei. A máxima expressão da lei. O legalista, ele não trabalha nessa perspectiva, ele trabalha em voltar à lei de Moisés e querer cumprir essa lei para ser aceito por Deus, voltar à sombra. Então aqui nós vemos que apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Graça. Apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. Se nós vamos para o padrão da espiritualidade legalista, minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Não é a conduta de Cristo. Não é o fato de Cristo, como meu representante fiador, ter cumprido em meu lugar toda a lei. E agora está cumprindo o preceito da lei, a substância da lei, a essência da lei, na minha vida, pelo seu Espírito. Quando eu estou andando nesse padrão novo de espiritualidade. Então, a essência da lei, o preceito da lei, é cumprida em minha vida pelo poder do Espírito Santo. Então, eu não faço isso para agradar ou obter de Deus algum favor novo, ou para me aproximar mais de Deus e Ele de mim. Não. Eu faço isso para agradar aquele que me achegou a Ele, que me amou completamente, plenamente. Nunca vai faltar, nunca vai diminuir o nível do amor dele, nem da aceitação dele, porque ele aceitou Cristo e eu estou em Cristo. Tem um versículo bíblico em Romanos, capítulo 5, no versículo 10, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, eu fui reconciliado com Ele quando eu não fazia nada para agradar a Ele. Aliás, quando eu fazia tudo para desagradá-lo. Eu fui reconciliado com Ele. Quando Jesus veio a mim, eu fiz alguma coisa
para que ele pudesse vir a mim? Eu pratiquei alguma coisa certa? Eu fiz alguma coisa certa que tivesse chamado a atenção dele para mim? Não, eu estava morto. Delitos e pecados, longe de Deus, vivendo como gentio, odiando e odioso, com coração cego, andando conforme o príncipe da potestade do ar, conforme o mundo, conforme os desejos da carne. E aqui no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte, se ele me amou tanto ao ponto de morrer para me reconciliar com ele, e me aceitou plenamente sem eu ter feito nada, o que se dirá agora? Eu estou em Cristo. E ele aceitou plenamente o amado. E se eu estou em Cristo, ele me aceitou plenamente, mas não baseado nas minhas justiças, nem no meu esforço, nem na minha luta para que o meu comportamento se adeque à lei, para que eu mereça que ele me aceite. Não, ele já me aceitou quando eu era inimigo, quando eu fazia tudo errado. Ele já tinha me aceitado em Cristo Jesus. Então, o padrão da espiritualidade legalista é assim que ela olha. A minha conduta me faz aceitável a Deus. Deus me aceita por causa da minha conduta e não por causa de Cristo. Deus me aceita é porque eu ando no certo e não por causa de Cristo. Mas poderia até surgir uma dúvida, alguém falar assim, então eu vou andar no errado e Deus vai me aceitar? Veja bem, aqueles que Deus aceitou em Cristo Jesus, eles, eu acabei de dizer, eles têm uma lei também. Eles não estão sem lei, só que é a lei de Cristo. O preceito da lei de Moisés, o preceito espiritual da lei de Moisés, a essência da lei de Moisés, se cumpre em nós por intermédio da ação do Espírito Santo. Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, toda a lei. A lei cerimonial, a lei judicial, a lei nacional, a lei moral, qualquer tipo de lei que os judeus tenham, que apontava para Cristo. Ele cumpriu. E agora, a essência espiritual dessa lei é cumprida em nós, pelo Espírito de Deus. E então, aquelas coisas que Paulo falou, amor, graça, o fruto do Espírito, né? Seria bom até a gente ler aqui em Gálatas, no capítulo 5, para eu não errar aqui qualquer um deles. Então, Gálatas, no fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, capítulo 5, versículo 16 em diante. Paulo vai falar sobre o fruto, né? E ele, no capítulo 5, versículo 16, ele diz que o fruto do Espírito está aqui, capítulo 6, verso 22, mas o fruto do Espírito. Quer dizer, ele está cumprindo a essência da lei na minha vida, é amor. Quem ama, cumpre toda a lei. Quem ama, diz a Bíblia em todo tempo, aquele que ama, cumpre a lei. Eu não precisaria de lei nenhuma escrita. Se eu amo, eu cumpro toda a lei. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade em obedecer à minha lei, que é Jesus, a sua vontade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei nenhuma cobrando que seja contrária a isso. Isso cumpre toda a essência da lei. Então, aqueles que estão em Cristo, eles produzem isso. É como uma macieira, ela produz maçã.
Alguém poderia dizer, a macieira, então agora vai produzir espinho. Ela não produz, a árvore boa não produz mau fruto. Aquele que nasceu de novo, ele pode ser comparado a uma macieira. Produzir maçã é o natural. Produzir o fruto do Espírito na vida de quem nasceu de novo é o natural. É o natural. Então essa pergunta que diz, então eu estou na graça, eu vou fazer o que eu quiser. Quem está na graça, quem nasceu de novo, o que ele quer é agradar a Deus. O que ele quer é servir a Deus. Pode até ser que essa espiritualidade sadia venha a ser deturpada por causa de motivos vários, ou uma instrução que está recebendo, um livro que está lendo de outras fontes. Eis aí o perigo de onde eu estou bebendo o meu ensinamento espiritual. Um pastor que está sendo seguido na internet, ou um amigo que está com outra igreja que está ouvindo, e começa a desenvolver esse padrão legalista de espiritualidade. Aí o fruto do Espírito não vai ser produzido, o que vai ser produzido é tudo o que nós falamos até agora. Mas se continuar no padrão da verdadeira espiritualidade, o fruto do Espírito vai ser algo natural na vida de quem já nasceu de novo. Então, a espiritualidade legalista, eu já disse lá no início, que com relação a Deus, a pessoa tem uma vida de si para si mesma, ela quer se justificar por intermédio do seu esforço, da sua obediência, do seu padrão exterior conformado à lei. Justificar quer dizer ser aceita por Deus, ser perdoada, ser aceita, ser aprovada por Deus. É assim que ela quer se justificar. Isso nós já vimos. Nós já vimos que em relação ao outro, essa pessoa se coloca num banco de juiz e como a vida dela tudo é enxergado através do certo e errado, esse dualismo, certo e errado, ela começa a julgar as pessoas e se colocar como melhor do que essas pessoas. Então, a vida dessa pessoa fica limitada a um código de certo e errado. Mas há outros problemas com respeito a essa espiritualidade que pode provocar na vida da pessoa, a esse padrão, esse modelo, e nós vamos ver ainda hoje. Vamos ler Mateus 15, 14. Mateus 15, 14. Vejamos lá o que o Senhor está nos ensinando. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. É um apanágio desse padrão de espiritualidade, é uma característica que as pessoas elas ficam cegas. Elas ficam cegas para perceberem aquilo que realmente agrada a Deus. E elas começam a ensinar a outros, a discipular dentro dessa visão legalística da vida. A vida se torna num código penal de certo e errado. E se eu estou certo, eu sou legalista, eu me atribuo a função de julgar e medir a vida de todo mundo. Esquecendo que Jesus falou, a maneira como eu medir, eu serei medido. A maneira como eu julgar, eu serei julgado. A vida do outro. Então, Jesus não me chamou para medir a vida de ninguém, o comportamento de ninguém, para julgar a vida de ninguém, não. A minha oração tem que ser daquele publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E não a outra oração. Senhor, eu fiz grandes progressos. Senhor, eu sou bom, eu sou melhor. Compara a vida dele com a minha. Eu estou muito melhor do que ele. E por isso, Senhor, o Senhor me aceita. Não, não é por aí.
Não é essa a questão. E nós vamos vendo aí que um outro problema seríssimo é que esse padrão de espiritualidade, ele se preocupa muito com o exterior, com os erros de percurso, de superfície, erros triviais, simples. Esse tipo de espiritualidade me cega para perceber os erros estruturais, pesados, complexos. Estão lembrados daquela vez quando Jesus falou com os legalistas da sua época? Ele falou assim, que vocês coam o mosquito e engolem o camelo? Quer dizer, as pequenas coisinhas, as carninhas de pescocinho, as coisas sem importância, vocês julgam, condenam a vida das pessoas por causa dessas coisas. Jogam as pessoas no abismo, apedrejam as pessoas por causa desses errinhos. Mas os problemas sérios vocês estão cometendo, estão reproduzindo, estão fazendo e nem enxergam. Conseguem engolir um camelo, mas o mosquitinho vocês coam. E certa vez ele falou, né, sobre o legalista, ele falou assim, olha, você quer tirar a mesma coisa do camelo, hein? Você quer tirar o cisquinho no olho do teu irmão, mas a trave no teu olho você não consegue ver. Por quê? Porque esse padrão de espiritualidade ele é tão perverso que ele me cega para ver, para discernir os erros estruturais. Eu fico vendo errinhos, coisinhas pequenininhas na vida das pessoas. Aliás, esse padrão de espiritualidade já me leva a fazer isso, porque eu fico na porta do reino de Deus com a fita para medir todo mundo, para aferir, para julgar, para ver se está apto ou não para entrar. É típico do legalista isso, mas eu não consigo ver coisas profundas e doentias que estão fermentando dentro das pessoas. Aquilo ali eu não consigo ver, eu não consigo perceber. E eu vou por aí afora catando mosquito ou tirando o cisquinho nos olhos das pessoas sem perceber as traves que estão na minha vida ou os camelos que eu estou deixando passar e não estou percebendo. Então notem como que esse padrão de espiritualidade ele adoece a pessoa ao ponto dela não perceber mais essas coisas, né? Lá em Mateus 23, 24, Jesus está tendo uma discussão aqui acirrada com os legalistas e ele diz o seguinte, guias cegos, e coais mosquito e engolis o camelo. E no 17, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Segundo aos Coríntios, veja bem, está falando de cego, hein? Cegueira. Esse padrão cega. Esse paradigma de espiritualidade cega. Esse caminho é um caminho tortuoso. Ele cega. E em 2 aos Coríntios 4:4, muitos já sabem de cor esse texto, quem é que cega as pessoas? E Paulo, ele fala que, muito embora ele esteja falando que é uma operação nos incrédulos, mas todo tipo de cegueira vem só de uma pessoa. Ele diz assim, versículo 3, eu vou ler para ficar melhor, entendimento. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais
O Deus deste século, quer dizer, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O Deus deste século, ele também cega pessoas que estão dentro das igrejas. Não é só gente que está fora das igrejas, não. Igrejas, não. E no Evangelho de João, ainda, capítulo 12, versículo 40, que diz o seguinte. Evangelho de João 12, 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E sejam por mim curados. Portanto, há ainda um outro problema do legalismo, que eu já falei, né, mas vamos voltar aqui, é que a pessoa começa a reprovar as outras. Ele acha que ele pode se colocar num lugar de julgar a vida de todo mundo. Né? Se fulano não está dentro do padrão de certo que ele acha que fulano está errado, fulano é isso, fulano é aquilo outro, e condena a vida das pessoas. Então esse é um outro problema. Nós podemos ajudar as pessoas que são legalistas e desenvolveram, seja por um motivo ou por outro motivo, essa anomalia espiritual, para que ela volte à verdadeira espiritualidade? É claro que sim. Tem muita gente boa, tem muita gente salva, tem muita gente que nasceu de novo, mas que num momento ou outro começou a trilhar esse caminho perigoso, esse caminho venenoso, doentio, e não desenvolveu a beleza do início. Ao contrário, desenvolveu uma deformidade de espiritualidade. Nós podemos ajudar sim. Eu vou passar um vídeo agora aqui que vai com o reverendo Augustus Nicodemos falando sobre essa situação. É bem pequenininho, então acho que 2 minutinhos e alguma coisa. Vamos atentar. Primeiro vamos definir o que seja um legalista. Um legalista é uma pessoa que tenta se justificar diante de Deus pela observância meticulosa e rigorosa das obras da lei, ou seja, daquilo que ele entende que Deus exige dele. O legalista também é alguém que quer impor esse padrão na vida de outras pessoas. Mas o que é pior no legalista é a atitude dele, de crítica, de julgamento e sentimento de superioridade com relação a outras pessoas. Talvez a figura mais conhecida de legalista que nós temos no Novo Testamento é aquela do fariseu, na parábola contada por Jesus, quando um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar, e o fariseu se justificava diante de Deus, dizendo que ele cumpria todos os regulamentos da lei, dava o dízimo, praticava todas as obras requeridas pela legislação mosaica, e ele olhava de lado para o publicano e dizia: eu não sou como os demais homens, como esse publicano que está aqui. Então, essa atitude de superioridade, de justiça própria, de autojustificação, de arrogância, é o que existe de pior no legalismo. A igreja, quando detecta corretamente ou precisamente, acuradamente, o legalismo, ela deve tratar do legalismo com a doutrina da justificação pela graça e da misericórdia de Deus. Porque é assim que o apóstolo Paulo tratou a questão do legalismo nas igrejas da Galácia. Ele apresentou que o caminho para Deus é mediante a sua graça revelada plenamente em Cristo Jesus. O legalista tem que entender que não é por mérito, não é por esforço pessoal, não é pela observância meticulosa dos padrões bíblicos que ele vai ser aceito por Deus, vai receber algum favor de Deus ou se recomendar a Deus. Ele tem que entender a profundidade do pecado no coração dele e ver que tudo é pela graça e misericórdia de Deus.
Isso não significa, e o legalista morre de medo disso, que se ele abraçar a graça de Deus, ele vai se sentir à vontade para praticar o pecado. Ao contrário, a graça de Deus é muito mais poderosa do que o legalismo para nos livrar do domínio do pecado. Combatemos o legalista, por assim dizer, nós ajudamos o legalista com a doutrina da graça de Deus revelada plenamente em Cristo Jesus. Ok, então, alguns textos importantes para a gente chegando ao fim, que é Romanos 14, 13, e assim diz a palavra de Deus: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então veja o que Paulo está falando aqui. Não nos julguemos mais. Saia dessa posição de julgar. Se alguém tiver errado, trate com misericórdia. A vida não é um dualismo entre certo e errado. A graça, ela trouxe o conceito de misericórdia, de bondade, de amor, de perdão. A não ser que a pessoa não queira de forma nenhuma consertar a vida ou voltar para a graça de Deus. Mas não sou eu que vou excluí-la através dos meus julgamentos. Isso aqui também é um caso que não é o que está dentro do normal. Isso é o caso que acontece esporadicamente. A pessoa que se exclui. Na maioria das vezes, o legalista ele está julgando por qualquer motivo, né? Cisquinhos, coisinhas pequenininhas, que é típico do legalista. Então, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, olhar com simpatia os erros de um irmão. Muitas vezes ele está fazendo aquilo até sem perceber. Então, o olhar com simpatia me faz chegar a esse irmão, me faz orientar a esse irmão. E ainda um outro texto que está em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Novamente, portanto, nada julgueis antes do tempo. E ainda em Mateus 7,1, texto conhecido de todos: não julgueis e não sereis julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis julgados também. Então, eu posso terminar esse estudo aqui falando sobre a fé legalista, né? Esse padrão de espiritualidade legalista é incompatível com a graça e a justiça de Deus, pois a pessoa quer ser aceita no padrão do seu comportamento externo. É o que nós vimos aqui em todo o tempo, os vídeos, né, que nós passamos. É isso daí. Então, ele é incompatível com a graça de Deus. Aliás, diga-se de passagem, o legalista que está nesse padrão de espiritualidade, arraigado nesse padrão de espiritualidade, a palavra graça para ele, ela não tem muito valor. A palavra graça para ele tem o sentido de coisa barata. Lá no fundo ele não aceita a graça de Deus. Lá no fundo ele acha que está fácil demais, que não é assim, que não pode ser assim.
Então, lá no fundo, ele quer mostrar o seguinte: não, eu vou para o céu, mas Deus vai me aceitar baseado no meu comportamento, no que eu faço. Então, graça para o legalista é algo que se tornou algo barato, sem valor. Por isso que a espiritualidade legalista ela é incompatível com a graça. A pessoa ela vai ter que realmente ser liberta desse laço, seus olhos vão ter que ser abertos pelo Espírito de Deus, pela palavra, para que ela volte a beber o leite genuíno e volte a crescer na graça. E se lembrar de onde ela caiu, onde que ela desviou do verdadeiro padrão, para esse padrão doentio que é a espiritualidade ou o padrão legalista. Né? Lá em Gálatas 5, versículo 4, Paulo diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ele está falando para legalistas. Vós que procurais justificar-vos diante de Deus, quer dizer, Deus vai me aprovar por causa do meu esforço, por causa da minha obediência, por causa do meu comportamento. Não é essa questão da graça. Deus me aprova porque Ele aprovou Cristo. Em Cristo eu estou aprovado. Deus que me justifica. Eu jamais vou me justificar diante de Deus através do meu esforço, da minha vontade. Jamais. É Deus quem me justifica. E lembrar aqui que justificar significa aceitar. Aceitar como justo, como íntegro. Ou atribuir a nós esses apanágios ou características, né? Imputar a nós em Cristo Jesus. A grande diferença é essa daí. E em Gálatas, veja bem o que ele fala então, 5,4, né? Só repetindo. Porque nós, lá no 5,4, porque nós pelo Espírito, onde é que eu estou lendo? Gálatas, vamos lá, 5,4. De Cristo vos desligastes, olha lá, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. O canal foi interrompido. Eu parei de crescer. Eu estou inchando agora com toxinas. Eu estou inchando agora com coisas venenosas vindas dessa nova alimentação, que é esse padrão de espiritualidade. E em Gálatas 3, no versículo 10, né, ele diz lá o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Né? Então, todos os que estão tentando ser aceitos por Deus através do seu esforço estão debaixo de condenação, porque vão continuar com a consciência pesada, não vão produzir o fruto do Espírito na vida deles, as obras da carne vão ser fortes na vida dele, e por aí vai. Vão se viver, não vão ter certeza do amor de Deus, nem do favor de Deus, nem da aceitação de Deus. O grande problema deles é que eles entendem lá no fundo que não foram aceitos por Deus e por isso precisam fazer alguma coisa para serem aceitos em todo o tempo, em todo dia, e nunca vão ter a paz da salvação e nem a alegria da salvação enquanto andarem nesse padrão de espiritualidade doentio. Nós assim chegamos ao fim do nosso estudo, desejando a todos um bom dia e, querendo Deus, estaremos no templo à noite levando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.